Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos um devocional debaixo do tema A Palavra é Poderosa para nos Salvar. Quero ler um texto que está ali em Tiago, no capítulo 1. Eu vou ler dos versículos 19 até o 25, que está escrito assim: Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Amados, veja que interessante esse ensinamento aqui para nós, né? Eu vou começar eu li os versículos 19 ao 25 e nós vamos esmiuçá-lo, mas começando do último, do 25, que a Bíblia diz assim: aquele homem que persevera em praticar a palavra de Deus, ele será feliz naquilo que fizer. Nós temos vivido uma geração em que a felicidade é o alvo das pessoas, o que elas querem ser felizes. E não importa o que seja necessário fazer, elas farão para buscarem a felicidade, para encontrarem a felicidade. Nós temos visto o mundo virar de cabeça para baixo com as pessoas buscando a sua felicidade. Hoje nós temos conceitos de relacionamento que não são mais conceitos bíblicos. Nós temos conceitos de vida que não são mais conceitos alinhados com o conceito da palavra de Deus. Hoje nós vivemos basicamente num tempo em que tudo pode para que a pessoa se sinta feliz. O que importa para ela é buscar a felicidade. O meio pelo qual ela vai buscar essa felicidade não interessa. Ela pode fazer qualquer coisa desde que isso a faça feliz. Esse é o modelo de vida que nós temos visto. E o interessante, quando nós analisamos esse modelo de vida, nós observamos que as pessoas elas estão fazendo coisas, inclusive terríveis, não estão fazendo apenas coisas, vamos colocar entre aspas aqui, normais em busca da felicidade. Não, elas estão fazendo coisas indescritíveis, inacreditáveis em busca da felicidade. E chega ao final, elas não se sentem felizes, elas não conquistam o que elas estão buscando. O vazio continua lá, o vazio permanece lá, elas correm, fazem, transformam todas as coisas, tentam incutir uma ideologia completamente obscura, completamente contrária à palavra de Deus, tudo para serem felizes e no final das contas é a geração em que existe mais e mais pessoas se suicidando, pessoas depressivas, pessoas com doenças emocionais, mentais e pessoas que estão buscando a qualquer custo a tal da felicidade. Amados, essa felicidade que o mundo tanto busca, do jeito que eles estão buscando, não existe. Não existe. Por isso que nós temos visto o mundo se transformar no caos que tem sido.
as pessoas se transformarem nisso que nós temos visto, a maldade aumentando, a crueldade, o amor esfriando, o egoísmo tem se tornado o estilo de vida das pessoas, e muitos dizem que isso é ser feliz. Olha os relacionamentos, como as pessoas têm o novo conceito de relacionamento para a geração atual, para os jovens modernos. Eles se casam, mas eles não moram juntos. Eles não precisam se casar no papel, eles só assumem um compromisso, mas também cada um precisa da sua individualidade, precisa manter a sua individualidade, então eles não precisam viver na mesma casa. Esses são os conceitos que têm vindo. As mulheres, elas podem ser completamente independentes, elas podem ter a sua vida e devem, é isso que o mundo diz, elas devem ser completamente independentes, porque é nessa independência que está a felicidade delas. Amados, o mundo tem seguido para o caos, o caminho completamente contrário da palavra de Deus, o caminho completamente obscuro, um caminho completamente tenebroso. E, infelizmente, esses conceitos têm adentrado o quê? A igreja. Nós temos visto o feminismo dentro da igreja, nós temos visto ideologias sendo abraçadas, ideologias que são das trevas sendo abraçadas com uma máscara de piedade, de graça, de misericórdia de Deus. Nós temos visto isso. Mas olha o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que é na prática da palavra que nós seremos felizes em tudo o que nós fizermos. Você quer ser feliz? Não entre na onda do mundo. Você quer ser de fato feliz? Comece a praticar, a viver a palavra de Deus. Olha o que nós lemos aqui, amados. Veja que é uma vida intencional. Se eu e você de fato queremos ser felizes, nós precisamos estar dispostos a levar uma vida intencional, proposital. Nós devemos escolher praticar e perseverar em praticar a palavra de Deus. A Bíblia diz assim que nós devemos estar prontos, estejam prontos para o quê? Para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Veja que é um modelo de vida que é contrário ao do mundo, é na contramão. Hoje as pessoas estão sendo levadas pela ira. As pessoas, elas têm as suas reações e elas tomam as suas decisões, elas fazem as coisas fundamentadas na ira do momento, no calor da emoção. E veja que a Bíblia nos ensina que nós devemos estar prontos, estejam prontos para o quê? Para ouvir. Primeiro ouvir. Depois, sejam tardios em falar e mais tardios ainda para se irar. Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Amados, veja que é um modelo de vida intencional. É um modelo de vida que nós precisamos escolher viver assim. E aí continua o texto dizendo, portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Ou seja, eu e você precisamos conscientemente nos livrar de toda impureza moral e da maldade que prevalece. O mundo está impuro e cada vez se tornando mais impuro. O mundo está maldoso e cada vez se tornando mais maldoso, maléfico. Nós precisamos o quê? Decidir, escolher nos livrar de tudo isso. Intencionalmente, nós não queremos a impureza moral e não queremos a maldade. Pelo contrário, nós vamos o quê? Aceitar. O nosso posicionamento será de aceitar o quê?
a palavra implantada em nós. E não é aceitar com arrogância, com prepotência, com superioridade, mas é aceitar humildemente a palavra implantada em nós. Porque essa palavra, ela é poderosa para nos salvar. Essa palavra salvar aqui, no final do versículo 21, é sozo, é uma salvação completa. Não é somente a salvação da alma do inferno, mas é uma salvação completa. É o cuidado de Deus, é a preservação de Deus com a nossa vida, é a segurança que temos somente em Deus, é uma salvação que inclui libertação, que inclui cura, que inclui restauração, proteção, provisão. É uma salvação completa. Quem opera tudo isso em nós? A palavra é implantada em nós. Ah, amados, nós temos o Espírito de Cristo vivendo em nós. E nós temos a palavra de Deus escrita, que nós estudamos, lemos, meditamos. E nós precisamos aceitar humildemente o poder dessa palavra, a atuação dessa palavra, escolhendo vivê-la, escolhendo praticá-la, escolhendo perseverar nela, ainda que as pessoas ao nosso redor estejam seguindo o fluxo do mundo, a torrente imoral desse mundo, a torrente maldosa desse mundo, nós vamos permanecer firmes na palavra. Nós vamos intencionalmente, eu escolho a palavra. Eu escolho viver conforme a palavra me diz, conforme a palavra me ensina, conforme o Espírito Santo me conduz. Enquanto as pessoas querem a vingança, nós vamos retribuir o mal com o bem. Enquanto as pessoas são adeptas da ganância, da avareza, nós permaneceremos sendo generosos, com um coração que flui, um coração que não é agarrado ao dinheiro, mas um coração generoso. Enquanto o mundo e uma boa parte da igreja está se adequando ao feminismo, à independência feminina, mulheres casadas querendo viver como se não fossem casadas, nós mulheres que pertencemos a Deus, que queremos levar uma vida intencional, continuaremos sendo as esposas sábias que edificam a casa, que sujeitam-se aos seus esposos. Maridos que amam ao Senhor, que temem ao Senhor. Vocês não serão iludidos por essa felicidade efêmera do adultério, da imoralidade. Vocês não cederão a essa tentação. Vocês continuarão amando as suas esposas como Cristo amou a igreja, porque essa é a palavra de Deus para vocês. Filhos, ao invés de vocês desrespeitarem os seus pais, desonrarem, falarem coisas que não devem, terem atitudes erradas, vocês honrarão os seus pais, assim como a palavra nos ensina. Pais, ao invés de vocês gritarem com seus filhos, irritarem os seus filhos, quererem ensinar eles a base da gritaria, não, vocês não vão fazer isso. Vocês vão fazer o que a palavra ensina. Pais, não irritem os seus filhos. Não cedam a vida fundamentada na gritaria, na cólera, na ira. Não, vocês vão ensinar com mansidão, com amor, com dedicação. Amados, o mundo, ele quer ditar as regras de como que nós devemos viver. E infelizmente a igreja, uma boa parte da igreja tem cedido, tem aberto concessões, está abrindo concessões. Nós não podemos fazer isso, amados. Nós precisamos aceitar humildemente a palavra implantada em nós, porque essa palavra é poderosa para nos salvar, é poderosa para nos fazer de fato felizes. Olha o último versículo que nós lemos, que eu iniciei por ele.
O homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Você quer ter um casamento feliz? Você, homem, marido, seja o que a Bíblia diz, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Não trate a sua esposa com amargura, pelo contrário, ame-a entregando-se por ela. Esposa, você quer ter um casamento feliz? Respeite o seu marido, sujeite-se a ele. Pare de ter esse coração rebelde, revolto. Não aceite isso. Não aceite isso. Quantos casamentos sendo destruídos porque estão se amoldando ao estilo do mundo? O estilo do mundo nunca trará a verdadeira felicidade, amados. Somente em Cristo nós encontramos a verdadeira felicidade e Ele nos ensina como vivê-la na prática. É praticando a palavra, é exercendo a palavra, ainda que ninguém ao seu redor viva a palavra, você vai pelo poder do Espírito Santo que capacita você. Você vai tomar uma decisão. Eu vou me render à palavra. Eu vou viver a palavra. Ah, amados, as esposas, eu dou esse exemplo porque é um exemplo que nós temos visto. Quantas e quantas mulheres, esposas e esposos, não só mulheres, não tanto mulheres quanto homens, têm se amoldado ao padrão do mundo e querem ter um casamento feliz. Vocês não vão ter, não vão ter. O casamento será feliz quando vocês se renderem ao senhorio de Cristo Jesus. Os maridos entendendo que eles precisam amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, e para vocês amarem como Cristo amou a igreja, primeiro vocês precisam receber o amor de Deus, se relacionar com Deus, receber a palavra de Deus e permitir que esse amor flua através de vocês para as suas esposas. Do mesmo jeito, as esposas só vão conseguir se sujeitar aos seus esposos, só vão conseguir respeitar os seus maridos quando vocês amarem acima de qualquer coisa o Senhor, quando o Senhor for o líder da sua vida, quando o Senhor for o rei do seu coração, quando você se dedicar na palavra do Senhor, deixar a palavra entrar no mais profundo do seu interior, aí sim você conseguirá viver como a palavra diz. Quantos casamentos sendo destruídos, pessoas infelizes, cônjuges infelizes, porque estão tentando ser felizes à maneira do mundo. Quantos filhos, quantos pais, quantas pessoas solteiras que tentam ser felizes de acordo com a felicidade do mundo. Não, faça o que a palavra diz, dedique-se ao Senhor. Você que é solteiro, a Bíblia diz que você tem todo o tempo para se dedicar ao Senhor. Não estou falando que você não vai trabalhar, mas estou falando sobre o coração. Quem é casado sabe que tem um momento que você precisa se dedicar ao seu esposo, à sua esposa. E quem é solteiro está livre para se dedicar inteiramente ao Senhor. É o que a Bíblia fala. E quantos solteiros infelizes, porque não sabem viver a prática da palavra. Quer ser feliz? Seja feliz como solteiro. Se você espera no Senhor por um cônjuge, espere no Senhor. Não saia por aí buscando na força do seu braço. Você só vai pegar vento. Espere no Senhor. Viva esse relacionamento com Deus, aceitando humildemente a palavra do Senhor. Sabe, você quer prosperar na sua vida financeira? Pare de tentar na força do seu braço fazendo coisas ilícitas. Pare de ficar com o teu coração fixado no ganho, no lucro, no dinheiro. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais ele corre de você. Quanto mais você corre atrás do dinheiro, mais o dinheiro corre de você. E quanto mais você busca a Deus, quanto mais você coloca o teu coração em Deus, Ele te recompensa. Porque a nossa recompensa vem do Senhor. Ele abre as portas, Ele te prospera.
Coloque o teu coração no Senhor, seja intencional na sua vida. Você quer ser feliz? Coloque em prática a palavra de Deus. Aceite a palavra de Deus em seu coração. Pare de contender com a palavra de Deus. Quantas mulheres ouvem essa mensagem que eu falei e dizem: "Ah, Catiane, não é bem assim, você não conhece meu marido". Para de contender com a palavra. Faz o que a Bíblia ensina a fazer na força do Espírito e deixa o resto que Deus trabalha. Maridos, a mesma coisa. Filhos, a mesma coisa. Pais, a mesma coisa. Nós vimos no devocional de ontem que nós precisamos o quê? Morrer para nós mesmos. Faça isso e deixa que o Espírito Santo faz o resto. Sabe, amados, quando eu digo faça isso e deixa que o Espírito Santo faz o resto, tome a decisão. Porque quem nos capacita para viver assim é o Espírito Santo, não é na força do nosso braço, mas nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos escolher. Por quê? Porque o Espírito Santo não arromba, ele bate a porta. Ele não arromba a porta do nosso coração. Ele bate na porta. Se nós abrirmos, veja que é uma atitude que nós precisamos ter. O Senhor já está aqui, amados. O Senhor já vive em nós. O Senhor já está sobre nós. Nós temos tudo em Cristo Jesus. Nós só precisamos viver esse tudo. É sermos intencionais na nossa vida. É parar de achar que nós pertencemos a esse sistema desse mundo aqui. As pessoas estão vivendo como se a realidade fosse somente esse mundo aqui. Não, amados, a realidade é Cristo, o reino de Deus, mesmo que seja invisível, é real. E as coisas que nós vemos aqui no mundo material, elas só são reais e palpáveis porque antes existiu e existe o reino espiritual. Porque como está escrito na palavra, todas as coisas visíveis, o que nós hoje vemos, foram criadas a partir daquilo que não se vê, daquilo que é invisível. Deus, que é invisível, que nós não conseguimos ver, criou todas as coisas. Ou seja, Deus é maior do que todas as coisas. Que tipo de vida nós temos levado? Que tipo de entendimento a respeito do cristianismo nós temos tido? Ah, amados, que eu e você, nós entendamos essa vida em que nós de fato queremos viver o cristianismo. Sabe quantas e quantas pessoas elas querem o título de cristão, se envolvem na igreja para ter apenas um título eclesiástico, pastor, profeta, diácono, presbítero. Para que isso, amados? Para que? Isso não traz felicidade. Nós vimos aqui o que traz a verdadeira felicidade. É praticarmos a palavra, é vivermos a palavra, é estarmos prontos, decididos em viver a palavra de Deus. E quem nos capacita para isso é o Espírito Santo, amados. Não é na força do nosso braço. O Senhor nos capacita, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos unge. Agora nós precisamos querer. Ele não fará isso sem o nosso consentimento. Não é porque Deus é soberano, tem pessoas que confundem a soberania de Deus e acham que porque Deus é soberano, ele vai fazer e pronto, acabou. Não funciona assim. Nós vemos em toda a Bíblia que as pessoas precisam responder ao chamado de Deus, precisam responder ao convite de Deus. E o Senhor nos convida para vivermos a prática da palavra. E nós precisamos responder levando uma vida intencional, proposital. Eu vou praticar a palavra e vou perseverar em praticar a palavra, crendo que o Espírito Santo está aqui me ajudando, me capacitando, ainda que ninguém ao meu redor esteja fazendo isso e vivendo assim. Eu vou viver assim. Que eu e você tenhamos esse posicionamento, amados, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada pelo teu ensinamento. Obrigada porque é o Senhor quem nos capacita a viver assim. Pai, obrigada porque é o Senhor quem nos molda, quem nos transforma. E a verdadeira felicidade está em vivermos a tua palavra.
em nos dedicarmos ao Senhor, em rendermos o nosso coração ao Senhor, em não contendermos contigo, em não querermos mudar. Tem muita gente, Pai, querendo mudar a tua palavra para se adequar ao que eles querem. Como a palavra já nos diz, quantos têm juntado mestres para si mesmos porque estão sentindo coceira nos ouvidos, não aceitam essa doutrina, não aceitam as verdades da tua palavra. Ah, Pai, eu oro para que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes e fiéis à tua palavra, aceitando as tuas verdades, ainda que ninguém ao nosso redor esteja vivendo assim. Nós vamos viver, nós continuaremos a perseverar, nós vamos vencer o mal com o bem, nós vamos continuar sendo generosos, nós vamos continuar recebendo a tua palavra e aceitando a tua palavra em nós. Ah, Senhor, nos ajuda. Nós não queremos ser moldados pelo engano que tem se difundido. Nós não queremos, Pai, sermos amoldados pelo padrão desse mundo aqui. O mundo está de cabeça para baixo. As coisas estão completamente um caos, completamente fora da tua verdade, da tua palavra, Pai. As pessoas estão buscando a felicidade em todos os lugares, menos na única fonte verdadeira da felicidade, que é o Senhor. Ah, Pai, eu oro mesmo para que o Senhor nos ajude como igreja, como corpo de Cristo, a não sermos iludidos por ensinos falsos que tentam nos mostrar um caminho diferente, que tentam nos levar por atalhos. Não, Pai. Nós queremos viver plenamente a tua palavra, obedecendo a tua palavra, aceitando humildemente a tua palavra, praticando a tua palavra e perseverando na tua palavra. É assim que queremos viver e é assim que experimentaremos a verdadeira felicidade. Então, nos ajuda a viver assim, Pai. Nos capacita, nos fortalece, nos dá sabedoria, nos dá discernimento. Sabe, Pai, nos ajuda a enfrentar muitas vezes as oposições que vêm contra nós, através de zombaria, de piadas, de palavras que vêm para tentar nos machucar, nos ofender. Ah, Pai, nós queremos ser protegidos pelo Senhor de tudo isso. Sabe, nós não queremos que essas coisas adentrem o nosso coração. Pelo contrário, Pai, queremos o nosso coração livre, sempre disponível para viver a tua palavra, para receber tudo que vem do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nós não queremos nos moldar a esse estilo de vida que nós temos visto. Não, nós queremos nos moldar sempre à tua palavra. Nós queremos ser seus imitadores, Pai. Nós queremos imitar a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos ajuda a vivermos assim e nos capacita a vivermos assim. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.